Bom dia! Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia, ouvinte que nos escuta passeando de carro com a gente ou fazendo os trabalhos em casa. Que bom ter você na nossa companhia. Participa com a gente também da live no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista, no Instagram 95FM Curitiba e pelo WhatsApp 9258-9895. Hoje a gente vai trazer um assunto muito fofinho, mas que também nos preocupa bastante. O tema hoje é animais. A gente tem animais de estimação, a gente gosta deles, mas muitos deles hoje estão sofrendo abandonos, porque diminuíram nossos recursos, a gente vem passando por uma série de problemas relacionados ao Covid e muitos animais estão sendo abandonados nessa fase e saem pelas ruas perambulando em busca de comida. As ONGs às vezes não estão dando conta da quantidade desses animais. Então a gente vai conversar inclusive sobre leilão que vai acontecer para arrecadar fundos para comprar ração. Tá? Então você que tem um animal de estimação, vamos cuidar, vamos proteger, vamos alimentar, vamos protegê-los porque eles estão precisando disso. As crises mostram quem eu sou, né? Se vem uma crise, eu abandono meu companheiro por causa dessa crise, é sinal que a gente tem que crescer bastante. É por isso que o Superconsciência toca tanto nesses aspectos. E hoje vamos falar de animais, porque os pets são grandes companheiros, são grandes instrumentos na nossa vida e nós somos instrumentos para eles. É uma troca, e essa troca é muito importante. É verdade. Então, tempos difíceis todo mundo passa, mas eu não sei se vocês já receberam aqueles vídeos de um animal perambulando pelas ruas, que está abandonado, que está magrinho e tudo mais. Esse trabalho de ONGs é um trabalho muito sério, muito importante, muito relevante que acontece na sociedade. Hoje eles atendem uma média de 10 mil animais no estado do Paraná. 10 mil animais que foram abandonados, muitos maltratados, muitos já foram judiados, muitos passaram fome. E tem todo um trabalho de castração, de higiene, de cuidados. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia, mas existe até uma terminologia hoje de quem trabalha com animais e que usam termos assim que são específicos. Por exemplo, quem cuida dos animais em situação de risco é protetor. Faz bastante sentido, né? Quem tem animal em casa é um tutor. Casa que abriga animal temporariamente para adoção é um lar temporário, né? Aquela sigla LT. Animais, eles são sempre doados, castrados e vacinados, pelo menos aqui no Paraná, dentro de todo esse cuidado. Então, quer dizer, a gente tem que pensar numa adoção responsável, num amor responsável, porque a gente humanizou esses bichinhos, trouxe para casa, eles não são mais caçadores como na antiguidade, o Jaci vai falar bem disso depois, mas eles são membros da família e de repente eles sozinhos, eles não sabem se cuidar. A semelhança dos animais com a gente é muito grande. Por mais que não pareça, geneticamente nós somos quase um rato. Isto é, a nossa carga genética, a nossa carga, e nós todos estamos aqui no mundo para sobreviver. O que nós temos que ter consciência é que nesse momento de quarentena, nesse momento de um certo isolamento e distanciamento, muitos restaurantes estão fechados, muitas panificadoras não estão deixando aquele lixo de fora e muitos animais que já estavam perambulando pela rua, não que isso seja favorável a isso, pelo contrário, nós estamos aqui para protegê-los, mas eles estão abandonados em alimentos. Isto é, eles estão vagando pela rua, olhando de um lado para o outro, sem entender o que está acontecendo. Onde é que estavam todos aqueles carros, todo aquele movimento? É impressionante como um animal daqueles consegue atravessar a rua sem ser atropelado. Isto é, às vezes até eles são, mas eles sobrevivem por tanto tempo porque eles aprenderam a conviver nessa loucura da nossa vida. E nós nos acostumamos. E um dos grandes maus do ser humano é acostumar. Quando nós acostumamos com alguma coisa, a gente já não enxerga mais. Por isso que o contraste é tão importante. E esse videozinho que está passando nas mídias sociais mostra exatamente isso, aquele cachorro com aquele olhar de, meu Deus, para onde foi todo mundo? Está todo mundo no Netflix em casa? Isto é, eu não vou falar aqui, não é o momento de a gente falar das pessoas que também estão passando fome, das crianças que estão sofrendo. Hoje nós vamos tratar exclusivamente dos animais.
Então não quer dizer que nós esquecemos de todo o resto. Porém é importante termos essa consciência. O que vamos fazer nesse momento? E as ONGs estão sendo super procuradas, estão sendo super úteis. A sensação de se sentir útil é muito importante e todos nós precisamos e podemos colaborar. Então pensa, né, Jaci, numa época de racionamento de gastos, de isolamento social, de instabilidade de um modo geral, porque ninguém sabe quando que a pandemia vai acabar. E veja, Curitiba, lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi considerada, foi falado essa semana, né, que a gente é uma fazenda iluminada. Tá sabendo disso? Não estou sabendo. Quer dizer, a gente é visto no Brasil inteiro como uma cidade modelo, como organização, uma série de outras coisas que já aconteceram, inclusive recentemente, que colocaram Curitiba num cenário muito importante. Mas uma fazenda iluminada porque a gente está tendo um combate ao Covid de um jeito exemplar. A gente está sendo reconhecido no Brasil. Isso é a notícia, eu li hoje. São situações que a gente tem que ver ainda, porque tudo é tão novo que nós temos que ver o que acontecer. Agora, eu tenho uma certeza, você falou que não sabe quando passa. Eu sei, passa. Se vai ser amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, não importa. Ponha no teu coração que passa, e passa. Quando você tem isso no coração, você tem uma coisa chamada esperança. Porém, esses animais estão sofrendo agora. Nós precisamos tomar uma atitude hoje. Ninguém espera uma semana, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 30 dias, com fome, com frio, abandonado. Mas eu quero tocar depois desse lado emocional, o que acontece no coração dos pets, o que acontece no coração de um ser humano, quando olha nos olhos de um cachorrinho, de um gatinho, de um animal de estimação. Quando eu falei que passa, a gente não sabe se vai levar uma semana, um mês, 2, 3, 5. Eu entendi o sentido. Então, assim, justamente nesse sentido que eu estou dizendo que as pessoas elas estão muito mais voltadas para si e para a sobrevivência delas e para tentar pagar o que elas conseguem daquelas contas do que de repente usar algo que poderia estar sobrando agora, ou que poderia ajudar algum animalzinho em alguma outra situação. Então é um olhar de tensão que a gente está vivendo. O fato é que nós não podemos perder a nossa humanidade. E quando nós temos medo, funciona muito mais o nosso cérebro primitivo, isto é, nós esquecemos de raciocinar. É aquela história que quando você está nervoso, você briga mais, fica mais fácil, fica irritado, fica mais reativo. Então, como é que você vai pensar num petzinho quando você está com fome, quando você está com medo? Agora, como nós não podemos perder a humanidade, é um treinamento. É um treinamento para que a gente saiba que é no momento do problema que eu mostro quem eu sou. É no momento da dificuldade que eu preciso olhar para a dificuldade do outro. E isso chama-se amor, também é uma emoção. Então, o nosso cérebro primitivo também é cheio de emoções positivas. Então, eu não posso me tornar simplesmente um animal reativo. Porque nós somos animais, sim, como eles, mas somos mais. Nós temos capacidade de transcender e de ultrapassar exatamente as nossas dificuldades, as nossas limitações. E esse é o chamar a atenção para a superconsciência, estar mais consciente do que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Claro, eu posso varrer a frente da minha casa, mas então o que eu possa fazer, eu vou fazer. Exatamente. Agora, quem nunca, quando era criança, tinha um cachorrinho e que gostava de brincar com ele, que ensinava esse cachorrinho a fazer isso, aquilo? A filhinha não tem cachorro em casa. A gente não tem cachorro, mas ela está louca para ter, né? Então, acho que depois a gente ainda vai ter outras conversas a respeito, mas ela sendo pequena, a gente mora em apartamento, enfim, né? A nossa situação hoje não está muito propícia para isso. Porém, é um sonho de toda criança ter um animal de estimação. Porque a criança coloca em prática muitos dos ensinamentos da educação que ela vem recebendo, daquilo que ela aprende no dia a dia. Veja, ela pode dar ordem, por exemplo, a nossa filha pode dar ordem nas bonecas dela, nos bichinhos dela, na imaginação dela, mas senão ela recebe muito comando. E quando ela tem um animal, ela põe o cachorro de castigo, porque fez isso, fez aquilo. Isso tudo ajuda ela a aprender muito daquilo que ela está recebendo na educação. É um boneco vivo, né? Só que como não é um boneco, é um animal e tem sentimentos, tem emoções que fazem transcender toda essa conversa que nós estamos tendo, para ter um animal em casa não é simplesmente ter vontade de sair correndo e comprar um. Aliás, se for para ter um cachorro, que tem um cachorro de rua, que tem um cachorro abandonado. Eu nunca entendi essa história de pedigree, eu acho que a gente já está em outra fase disso. Porém, termos os animais é muito importante para a gente ter todo esse padrão de cuidado. O que eu estava falando com relação à criança é assim, idosos têm os cachorrinhos para
para ser companhia. O pessoal as pessoas com deficiência visual, eles também precisam de um cachorro para se locomover. Quer dizer, o cachorro, ele é muito importante para o nosso dia a dia. Os animais são utilizados como tratamento, inclusive, de doenças. Companhia, porque justamente essa linguagem da emoção, esse padrão relacional que nós acabamos construindo com os animais é uma coisa maravilhosa e fantástica. O que eu quero dizer, e eu estava falando sobre responsabilidade. E quando você decide ter um animal, você tem que ter responsabilidade. Se não chega a qualquer momento de crise, você quer se desfazer dele. Esse é o sentido que eu estou trazendo. E os cachorros, eles trazem muita imunidade, né? O cachorro, ele funciona muito como uma criança pequena, porque ele está o tempo todo fazendo bagunça e tirando a gente da zona de conforto, né? Assim, e puxa o chinelo, e pega não sei o quê, e mastiga. Eu lembro quando uma vez eu estava com meu cachorro filhotinho, e eu morava com a minha irmã, e a minha irmã, ela falava assim, então ele entrou aqui pela casa, agora eu vou voltar para casa da mãe. Né? Aquela história, ela não queria ter cachorro e no final ele ia lá e pegava o chinelo dela e levava pra casinha. Daí ela saía correndo atrás do cachorro. Daí o cachorro pegava outra coisa dela, mas parece que eles fazem isso pra provocar, pra dar amor, pra gerar esse tipo de ligação. Esse padrão de amor também é importante, mas também é um exercício de tolerância, né? Quer dizer, você tem um animal, você tem as tuas limitações, você tem o teu tempo de dedicação, você tem o xixi no tapete, no sofá, você tem o móvel ruído, você tem o cocôzinho fedido no meio da sala. Então, quando a nossa filha tiver capacidade de ela aprender a cuidar do animal como um todo, por isso que eu digo, não é ter um bonequinho a mais, é ter um animal, é uma vida que precisa ser protegida e cuidada. Então, essa é a responsabilidade que as pessoas têm que ter para poder estar convivendo com o animal. O animal precisa de proteção, nossos filhos precisam de proteção, e é uma troca, a relação sempre será uma troca. A gente está trazendo nesse programa hoje uma tentativa de estimular a consciência naquilo que a gente vem abordando, inclusive com relação a ter ou não um animal em casa. Mas os cachorros que são abandonados, para vocês terem uma noção, eles são castrados antes de irem para a doação. Isso é muito importante para evitar, inclusive, que eles, enquanto estão nas ruas e tudo mais, que eles procriem mais. Então, tudo que é feito com relação a animais abandonados aqui no estado do Paraná, aqui em Curitiba, e com quem ama os animais, é feito de um jeito responsável. Então a gente tem que pensar antes de agir. Quer dizer, vai ter um animal, cuide como se fosse um filho. Vai abandonar um animal, não é abandonar na rua. Então, de repente, você tem uma amiga que quer ter um cachorrinho, ela tem quintal, você está por uma situação que não consegue acolher e cuidar, está passando algum tipo de necessidade, você tem que cuidar. É uma vida que você continua protegendo. Não, e é exatamente isso que eu estava falando. É justamente não ter criança, um pet, como um brinquedo, nunca. São seres relacionais, é um exercício de relação com um ser vivo. E aí sim, praticar tolerância, amor, compreensão. Você vai ter trabalho, a nossa filhinha, o dia que tiver, ela vai ter que ter capacidade de limpar, de cuidar, de dar banho. Ela disse que vai levar eles para o banheiro. Mas enquanto fala é uma coisa, a gente tem que ter no coração, por isso que a gente fala para as pessoas que acabam comprando um animal simplesmente por comprar, porque não é assim que funciona. Você tem que ter no teu coração que você está adquirindo uma vida. É uma vida que está com você para você poder ter esse cuidado. E o cachorro que não por exemplo, que a gente não brinca todo dia em casa, que a gente não está dando atenção, que a gente não está estimulando, é que nem criança, se estressa. Se eles não saem para dar voltinha na quadra, para fazer o xixi e tudo mais. Então, se a gente não dá essa atenção, se a gente não tem tempo para eles sofrem. Eu tive um petzinho há um tempo atrás, que ele olhou para mim, quando eu estava sozinho, ele olhou para mim um dia, logo no começo, assim, ele levantou a perninha no sofá, assim, olhou para mim e falou assim, vamos passear? Quer dizer, eu tive que ter essa decisão, então toda manhã e toda tarde eu levava o meu cachorrinho a passear. Faça chuva, faça sol, comprei galocha, guarda-chuva, né? Então essa relação com o cachorro é deliciosa. Então você tem que ter isso em mente sempre. Exatamente. E alimentar bem também, né? Quer dizer, as rações existem para isso, é a boa alimentação. Você sabe que já está sendo estudado, inclusive, uma maneira de oferecer alta gastronomia para cachorro com preço de ração. Outro dia a gente vai conversar sobre isso, mas eu já soube, assim, de alimentos a vácuo, assim, estudados para animais, para você poder oferecer para o teu cachorro uma comida que tenha cheirinho de comida fresca.
Quer dizer, tem isso. Tem os cachorros que podem ser mimados e cuidados e tudo mais. Agora, esse é um aspecto bem interessante, né? Porque a gente compra rações de qualidade para os nossos pets e comida meio estranha para os nossos filhos, né? Agora, preste atenção numa coisa que é muito interessante. O pet é muito mais sensível que o ser humano. Isto é, ele adoece com muito mais rapidez. Não é questão de obesidade, é questão de diabetes, problemas cardíacos. Então, você cuidar de um pet no sentido de alimentos e de atividades físicas também é importante. Como eu falei, são muito semelhantes a nós, as necessidades são muito parecidas e nós precisamos ter isso em vista também. A gente vai conversar no próximo bloco com o Paulo Kolnag. Ele é voluntário da Associação Amigo Animal há 20 anos e ele trabalha com responsabilidade, assim, com mais de 1.000 animaizinhos. E diz para mim que juntando todos eles no estado, os que são abandonados, eles juntam 10.000 animais. Amanhã vai ter um leilão muito importante para arrecadar fundos para comprar ração e ajudar essas ONGs que hoje estão passando dificuldade para manter os que elas já têm e que não conseguem pegar novos. Tá? Então, um intervalo rapidinho, a gente já volta com esse tema. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Superconsciência. Hoje eu vou dar um bom dia aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo na live. O Paulo Malucelli, Noêmia Queiroz, Patrícia Solalinde, o Marcos Guilheta, Valdeci Aloísio, o Fernando Carvalho, Roseli Leger, Fátima Basilva, Ana Lídia dos Reis, Rose Perro. A Rose está nos Estados Unidos, gente. Olha só que legal. A gente está em Atlanta, em nosso programa Alcançando Outros Mares, né? E hoje acho que todo mundo gosta de animais e tá ligado, inclusive as ONGs de proteção e tudo mais, a gente sabe que estão nos ouvindo, porque esse é um assunto muito bom de falar nesse momento, porque o pessoal está falando sobre problemas, sobre proteção, sobre prevenção dos humanos, mas são poucos os lugares que a gente vê falando sobre proteção animal, né? Então é uma maneira da gente também contribuir para que você desperte atenção para esse tema que é muito importante. E não são só cachorros, né? Gatos, cavalos, quer dizer, todos os animais precisam de um cuidado, né? É que para nós, no nosso meio, é muito mais comum termos cachorrinhos, gatinhos, enfim. É verdade. Então a gente precisa realmente desenvolver essa superconsciência para trazer um pouco mais de coerência nas nossas ações, tanto em ter um cachorro, quanto em doar um cachorro, quanto em resgatar um animal. A gente precisa fazer uma rede solidária para eles. Como sempre. Cuidar, tratar de doenças, né, desses animais que também sofrem. Aqui no ao vivo a gente está já na espera da ligação, o Paulo Kolnag, que é da Frente de Proteção Animal. Bom dia, Paulo. Oi, bom dia. Tudo bem com você? Eu estou ótimo, e você? Tudo bem também. O Paulo tem bastante experiência com relação a animais abandonados e já trabalha nessa área há 20 anos, né, Paulo? Sim, bastante tempo. Como que está esse cenário dos animais abandonados aqui no Paraná? Nessa fase de Covid, como é que está sendo feito todo esse cuidado de resgate, de proteção, de encaminhamento para essas casas que são lares temporários? Como que está sendo feito todo esse cuidado para que eles não passem tanta dificuldade? Hoje o Estado do Paraná conta com algo em torno de 100 e poucas organizações de proteção animal. Elas têm hoje sob sua responsabilidade em torno de 10.000 animais entre cães e gatos. A sua maioria são cães. Então você deve imaginar, está difícil para as organizações que tratam de pessoas. Aquelas que tratam de animais é um pouquinho mais difícil ainda. Então as organizações têm se desdobrado para poder dar o atendimento para aqueles animais que já estão com eles e com aqueles também que estão abandonados ou em situações de maus tratos, porque muita gente está abandonando seus animais até por não ter condição de cuidar deles nesse momento. Então a situação está bem complicada mesmo. E por causa disso, dessa dificuldade de cuidar dos próprios animais, essas redes, essas casas, elas não estão recebendo mais animais de fora, né? Não, está praticamente impossível. O que acontece, assim, se o animal estiver numa situação muito complicada, evidentemente que não vai se deixar ele na mão. Mas, de uma forma geral, aquilo que é feito, que é o recolhimento de animais de rua, isso realmente não está sendo feito. Só aqueles realmente numa situação assim de
muito machucado ou foi atropelado, esse tipo de situação continua sendo feita. Então, diante desse cenário, à frente de organizações de proteção animal do Paraná, junto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, do Conselho Estadual dos Direitos dos Animais, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura, da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná e de Elcio Kronberg Leilões. Eles vão promover amanhã, dia 23, às 19 horas, pela internet, através da HK Leilões, tem o site HK Leilões, um grande leilão com itens que, quando forem vendidos e forem destinados a quem arrematar esses leilões aí, todo esse recurso vai ser destinado à compra de ração para esses animais. É um projeto inovador, inédito, acredito, e que pode trazer bastante significado para esse pessoal, né, que trabalha e que sofre de não conseguir fazer mais, porque eles já fazem, na maioria das vezes, de um jeito voluntário, né? Quem cuida de animal, cuida por amor, tira do bolso, às vezes dá uma apertada na própria vida, assim, para poder dar conta, e não estão conseguindo. Então é uma maneira, assim, se você quer uma luva de um jogador, tem lá. Quer o vestido da primeira dama, tem lá. É isso, né, Paulo? Exatamente. É uma parceria que nós fizemos com o governo do estado e com a Associação dos Artistas Plásticos e o Elcio Kronberg, que é um parceiro para essas ações sociais. É uma forma que a gente vai ter de adquirir ração através dos recursos que serão arrecadados, porque assim, né, os animais, tanto como as pessoas, eles se alimentam todos os dias. Então, a gente tem que dar uma alimentação boa para eles. Isso é uma questão que as organizações fazem, não é qualquer tipo de ração, né? Porque existem rações, assim, que se você for ver a composição, é melhor até não dar para o animal e dar outra coisa do que aquela ração. Então, a ideia é justamente usar todo o recurso para isso. Serão organizações de 40 municípios do Paraná que serão atendidas. Então, aquelas pessoas que puderem participar desse leilão vai ser bem importante. Existem muitas obras de artistas plásticos aqui de Curitiba. Existem outros itens, alguns itens do Pelé, tem itens da Luísa Mel, é bem bacana. Então, as pessoas que devem participar vão estar ajudando de forma significativa as organizações desses 40 municípios. A Luísa Mel, que você citou, ela é apresentadora e ela também participa dessas ações com animais que são abandonados. Ela tem uma casa que ela vai abrigando muitos animaizinhos. Isso, a Luísa Mel tem um Instituto Luísa Mel, ela hoje, digamos assim, até pelo conhecimento dela e pela forma de ser dela, né, porque ela vai atropelando todo mundo que estiver na frente para salvar os animais. Ela é uma ativista. Ela acaba sendo realmente um ícone da proteção animal hoje. Agora, além do leilão, Paulo, porque antes de pensar numa situação de Covid, as associações elas faziam bingos beneficentes, revertiam a um determinado valor, assim, de pizzas, né? O pessoal fazia jantares, fazia algum tipo de encontro e movimentos, sempre vem fazendo algo em prol desses animais. Porém, com o isolamento social, com essa situação das pessoas não poderem mais sair para fazerem, de repente, ou participarem de um jantar, de um bingo, de alguma coisa, não existia uma outra maneira. Por isso que o bingo foi considerado uma alternativa de solução. Existe bastante expectativa com relação a isso, para quem cuida desses animais. Esses eventos presenciais, né, foram todos cancelados. E algumas organizações, a base de arrecadação deles é justamente esse tipo de ação. Por exemplo, tem organizações que fazem bingos mensais. Então, tudo isso parou. A partir de março, eles foram cancelados. Uma outra forma de arrecadação que se tem é o programa Nossa Paraná. Mas houve um contingenciamento de recursos do programa e diminuiu consideravelmente. No último mês, em torno de 50% do que elas recebiam do programa. Se a gente imaginar que as pessoas gastaram menos, foram emitidas menos notas fiscais no mês de março, no mês de abril e agora no mês de maio, fechamento de shopping, porque o pessoal não gastou por Dia das Mães, enfim, essa questão ficou muito pior, né? Nos próximos meses esse valor vai reduzir mais ainda. Então, a gente imagina que, passada a pandemia, que se Deus quiser passa logo, ainda uns
6 meses, pelo menos, vão ser necessários para se começar a ter uma recuperação daquilo que as organizações tinham mensalmente. Até porque muitas ampliaram os seus atendimentos em função do programa Nota Paraná. Então, a partir do momento que você tem uma redução disso, você ainda ficou com mais animais para cuidar que você tinha imaginado que você teria condições de cuidar. Então, a situação realmente é muito complexa, ela é muito difícil. Nós, além desse leilão de sábado, assim que esse leilão passar, nós vamos iniciar uma campanha para as protetoras independentes. Esse é um outro processo também. Legal. Que são as pessoas físicas que recolhem animais, cuidam, levam para adoção, mas elas não têm CNPJ. Então, é muito mais difícil para elas também. Então, na próxima semana, a gente vai começar uma nova campanha para atender especificamente as protetoras independentes. Então é muito importante agora chamar atenção para justamente isso, porque as pessoas que estão nos ouvindo e de repente elas querem ajudar ou elas podem ajudar, podem ser voluntárias, podem doar parte de recurso, tem alguma coisa de animal em casa que de repente qualquer coisa que você tenha, caminha de cachorro que você não tem mais, que você tenha roupinhas porque está esfriando e muitos deles precisam, quer dizer, qualquer coisa é bem-vinda para quem está tirando do bolso e buscando recursos, às vezes, da onde não tem para ajudar uma causa como essa. Então, no final da nossa entrevista, que não é agora, eu vou querer que você passe para a gente uma maneira das pessoas poderem chegar a você, um contato ou, de repente, um site, tá bom? Para que as pessoas falem. Na verdade, todo o material é bem-vindo, Cláudio, porque algumas tem bazar em casa, tem ONGs que tem lojas, tipo lojas das pulgas, né? Sim. E vendem qualquer coisa que a pessoa tiver. Tem uma geladeira usada em funcionamento, eles vão buscar. Se tem roupa, vão buscar. Enfim, o pessoal se vira de todas as formas então possíveis, né? Não precisa ser só coisa então, de pet. Você imagina as milhares de pessoas que estão envolvidas nesse processo todo. É muita gente e basicamente hoje, sempre precisaram, né? Mas hoje mais do que nunca estão precisando de ajuda. Paulo, você comentou sobre protetoras voluntárias, né? São pessoas que passam a fazer esse papel de protetoras e têm cães, enfim, têm os animais em casa. Enquanto vocês estavam conversando, eu não sou da área, não tenho um conhecimento sobre isso, estava pensando, não existe nessa situação pontual agora uma abertura que pudessem haver famílias protetoras, que tem pessoas que têm condições temporárias, isso é, que eu possa, por um período de tempo, ajudar e estar com esses animais? Isso existe, são os lares temporários, eles são muito utilizados quando se faz um resgate, não tem onde colocar o animal, essas pessoas ficam por um período até que o animal seja tratado, seja castrado e seja doado. Mas, da mesma forma, faltam pessoas para isso. A gente precisaria de muito mais lares temporários. Mas é por isso então, que... isso foi muito bem lembrado, quem tiver essa predisposição, porque às vezes a pessoa não tem condição de ter um animal assim, em definitivo. Sim. Se ela ficar em lar temporário por algum tempo, isso já vai ser de grande valia, até porque tem um outro detalhe. 99% dos eventos de adoção que são feitos em pet shops, em praças, enfim, também foram cancelados. Então, os animais que estão para adoção, eles também precisam cada vez mais desses lares temporários. Eu, por exemplo, em casa nós estamos com 2 hoje aqui que são o nosso lar temporário. Já estão com a gente aqui há uns 3 meses, esperando os eventos de adoção. Mas é por isso que eu quis chamar a atenção, que como eu não conheço sobre o assunto, eu estou dizendo assim, eu, por exemplo, não sabia. E quanto mais a gente passar e pessoas que possam estar ouvindo, falam assim, poxa, eu posso ficar 1 mês, 2 meses com um animal, cuidar desse animal, e digo mais, às vezes a pessoa pode pegar amor pelo bichinho e acaba ficando num processo de adoção. Quer dizer, então, quanto mais pessoas souberem, melhor. Vou te falar, quando a pessoa pega o bichinho, muitas vezes não devolve mais, porque se apaixona e acaba ficando com ele. Então, lares temporários são fundamentais nesse momento. Você lembrou muito bem. As pessoas que tiverem essa predisposição, eu vou deixar depois o contato para que eles falem com a gente e eu direciono tanto para protetoras independentes como para ONGs que precisam dessa ajuda. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda nesse momento, sem dúvida nenhuma. E é bom porque muitas pessoas, muitas vezes não querem, não estão nem pensando, mas agora passam, poxa, mas ficar 1 mês, eu posso. E aí isso pode abrir um campo muito bom e ser uma ajuda significativa.
E ajuda vai ser tanto para um lado como para o outro, né? Você sabe que já está super comprovado o bem que os animais fazem no relacionamento pessoal. A gente, evidentemente, nunca vai querer que as pessoas façam adoção por impulso. Mas muitas vezes, nesses casos, o animal vai suprir, inclusive, uma carência, uma solidão que a própria pessoa tenha, né? E ainda mais nesses momentos que muita gente está em casa, está se resguardando, o animal faz uma grande diferença nesse momento. Ai, vamos fazer uma campanha disso, então, né? Um test drive. Que tal fazer uma campanha de lar temporário para tanta gente que está se sentindo sozinha agora nesse período de Covid e que pode ter um grande amigo. E é um amigo instantâneo também, né? Vai pensar menos em televisão, menos em vírus, vai cuidar Tem mais menos do cachorro. tempo para pensar bobagem e para fazer bobagem. Isso é verdade. Eles precisam muito da gente, né? Porque você tem um animal em casa, você precisa dar atenção para ele e tal. Existem dois tipos, né? O cachorro, né? Que a gente sabe que é mais faceiro e tal, precisa muito da gente o tempo inteiro. E o gato, que já é um companheiro um pouco mais tranquilo e tal, mas é ideal também, porque se você vai assistir uma televisão, ele vem, encosta em você, fica. Então, sem dúvida nenhuma, nesse momento, é fundamental isso. Se a pessoa tiver essa predisposição para ficar 30 dias, vai ajudar bastante. E aí fica 30 dias com um, dali a pouco vem outro, e assim vai indo. Sempre vai ter um bichinho em casa, e como você falou, o amor é imediato, né? Isso você pode ter certeza. E agora, como médico, eu posso também falar, porque a gente falou há pouco de animais utilizados como tratamento, mas todos nós precisamos de tratamento. Isto é, a influência, o aspecto emocional que traz uma convivência com um bichinho desse em casa, esse compartilhar de amor, esse compartilhar de olhar, de sorriso, quer dizer, isso faz um bem e é real, não é uma suposição. São dados científicos mesmo, de aumento de endorfinas, trocas de substâncias absolutamente importantes para todos nós. Não, sem dúvida nenhuma. Isso, os animais hoje, você sabe, são muito utilizados em várias ações, né? Como você disse, são o que a gente chama de animais sociais, né? E realmente já está super comprovado o quanto eles são importantes para certos tipos de pessoas mais ainda. Então, a gente sempre, eu acho que assim, seria um receituário, né? Você receitar para as pessoas ter um animal de companhia junto. É sensacional. Eu acho que ter um animal é colocar em prática um exercício de amor, porque a gente não faz as coisas no tempo que a gente... Quando a gente vive sozinho ou que já está com a vida um pouco mais estabilizada, tudo que a gente quer fazer tem um cronograma e a gente segue. Quando tem criança e bicho, não é bem assim, mas é justamente nesse treino de quebrar aquela rotina, aquele cronograma, aquela maneira como a gente vive em casa, que faz com que a gente desenvolva outras habilidades, que a gente precisa também. Então é um treino de amor. O bichinho traz pra gente um treino de amor que melhora nosso coração todos os dias. Assim como criança, né? Eu vou dizer pra você, Paulo, que antes de eu ser mãe, um tempo atrás, quando eu tinha cachorro, ali começou o meu treino, inclusive, de maternidade, porque eles são muito parecidos. São super parecidos. E eu acho que você está com uma menininha, né? Você vai ver como existe uma mudança, inclusive, quando as crianças convivem com os animais. Eu tenho 3 pequenos aqui em casa. Eles, desde que nasceram, têm esse relacionamento com cachorro, com gato, e isso faz uma diferença no dia a dia deles, que é impressionante. Eu já estou contando os dias para mim de novo, mas a minha trava está aqui do lado, porque ele acha que ainda não é hora. Eu vou te falar, sempre é a hora. Eu tenho o meu menor aqui, ele tem 4 anos. E a gente tem um gatinho aqui que é mais velho do que ele. Do primeiro dia que ele chegou aqui em casa na maternidade, esse gato escolheu ele e fica com ele. É o melhor amigo dele hoje em casa, é o gatinho. Então, isso dá uma questão de responsabilidade, de cuidado de um ser vivo, né? E isso é muito importante. Eu, assim, os meus filhos, inclusive a mais velha, que tem 13 anos, ela virou vegetariana em função dos animais. Então, a gente tem, assim, um acompanhamento de ver isso, a evolução, que essas crianças têm tendo um animal junto é sensacional.
tirar essa trava aí. Daqui a pouco eu consigo. Vai chegando o final de semana, você sabe, né? Vai sextando, a gente vai amansando a perna. Isso aí, verdade. O leilão será quando? Amanhã às 19 horas. Paulo? Na verdade, o leilão já está aberto, né? Você pode dar lance desejar, as pessoas já estão dando lance. Então, amanhã, a partir das 19 horas, começa. Então, é o item 1 do leilão. Ele tem um prazo de tempo, aí ele fecha com o vencedor. Então, ali você pode... Ali é a disputa do lance mesmo. Então, todos os blocos vão ser amanhã a partir das 19 horas. E quem ainda tem intenção de doar algo para o leilão, pode? Ainda dá tempo ou não dá mais? Vai para o próximo? Se quiser, ainda dá tempo, sim. E faria como? Pode fazer contato comigo, né? Eu vou deixar meu telefone, o meu WhatsApp, e a gente dá um jeito de resolver. Nós não temos problema com nada, tudo a gente resolve rápido. Isso que é bom. Maravilha, Paulo. Então, a gente tem que encerrar para entrar no nosso intervalo. Vou pedir para você deixar no ar, mas eu também vou... Acho que nos comentários das lives, se você puder colocar também, a gente tem que deixar bem à vista esse contato, porque o leilão é amanhã, e dentro de tudo isso que a gente vem conversando aqui de lar temporário, de leilão, de uma série de coisas, de voluntariado, de outras ações que as pessoas possam fazer nesse período aí, que estamos todos enfrentando algum tipo de dificuldade, vai ser bem-vindo, né, Paulo? Sim, independente de onde a pessoa morar, tá? A gente dá solução para qualquer coisa, né? Como eu falei, a gente tem as ONGs aí, são de 40 municípios, a atuação grande em Curitiba, região metropolitana. Então, faça o contato, a gente vai saber direcionar os melhores lugares onde essas pessoas vão poder apoiar. Ótimo. Posso passar teu WhatsApp, então? Claro, sem problema. Então tá bom. É o 8825 1260. 9. O 9 é para ligar. 1260. Perfeito, então. As pessoas também podem entrar na página da Frente das Organizações de Proteção Animal do Paraná no Facebook. Lá, a gente está falando basicamente hoje do leilão, mas pode fazer qualquer comentário lá e a gente vai responder também. Perfeito, então. Paulo, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite, a gente sempre vai estar à disposição. Foi um privilégio poder falar com vocês e sempre para falar de bicho, chama que a gente está disponível. Legal, legal. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente continua com esse tema. Todos os nossos pets que são sempre muito amados, muito bem-vindos e muito queridos. A gente já volta. Estamos de volta com nossa Superconsciência de hoje, falando de um tema animais de estimação. Ao meu lado, Jaciléu, que é ginecologista, obstetra. E sabe o que está acontecendo na realidade do obstetra? Menos crianças estão nascendo e mais pets em casa. Tem até um filme, um desenho, uma série no Netflix, chama Poderoso Chefinho. Nessa série, o chefinho, eles acabam fazendo como se fosse uma competição com pets, porque eles percebem que nascem menos crianças, porque as pessoas gostam mais de animais. Claro que é uma brincadeira, mas é muito divertido você poder ver que todos ganham amor, e criança é egoísta. Não é uma brincadeira, é uma provocação, porque isso estava se tornando uma realidade. Agora, só por curiosidade, isso está acontecendo agora nascerem menos crianças, porque é de um passado. Não para de chegar grávida no meu consultório todos os dias. Quer dizer, a turma está em casa e não tão isolamento e distanciamento assim. Ah, mas você não tem que se isolar do marido também, né? Tem diversões que são Pet permitidas. também dorme, Pet também vai passar no outro cantinho. Existem diversões que são liberadas. Aliás, sextou, gente. Sextou. Hoje é dia. Hoje é sexta, né? Puxa vida. Amanhã dá pra dormir. Dormir, pois é. Não, mas eu não preciso mais do final, como foi no final de semana passado, que eu estava estressado, cansado. E talvez se eu tivesse um petzinho para brincar, eu não estivesse tão cansado. Que eu dormi o final de semana inteiro. Então, agora já estou inteiro, estou muito bem. Quem sabe a gente consegue conversar sobre um novo integrante no lar. Mas eu quero comentar, porque como eu fui citado, eu tenho direito à réplica. Eu quero comentar aqui que o fato da minha filhinha, porque ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio agora, e eu ainda estava achando, ainda acho muito cedo,
Por quê? Porque eu não quero simplesmente comprar um pet para minha criança. Eu quero que ela escolha e o pet escolha ela, mas ela escolha já tendo um sentido de cuidado maior e uma responsabilidade maior. Não apenas para cuidar, não apenas para alimentar, porque ela ainda está numa idade que ela está brava com a boneca, ela joga a boneca longe. Esse é o sentido que você que vai ter um cachorrinho em casa, um gatinho, o que é que seja, você tem que ter isso no coração. E outro detalhe, se superconsciência fala em planejamento de futuro, nós temos que saber que a gente dá um animal para uma criança e esse animal vai partir. Esse animal, dali a alguns anos, ele morre e a criança vai aos poucos exercitando essa perda. Isso é muito importante para toda a nossa vida. Nós não temos que achar isso ruim, não. Nós temos que saber que faz parte da nossa vida as ausências, as perdas e as partidas. Então, isso que nós começamos a ter na nossa vida, que para ter um pet, ele vai entrar em casa, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, nós vamos ter que abrir mão, e isso é um exercício fabuloso. Porém, nossa filha tem que estar bem preparada para isso. Nunca perfeição, mas bem preparada. Aqui na nossa live do Facebook, a minha mãe acabou de me contar que o cachorrinho da minha irmã morreu hoje, foi para o céu dos cachorros. Meu sobrinho deve estar bem triste também, porque está com ele desde pequenininho, né? Então, é assim, essa é a vida. A gente também tem aqui na live outras pessoas assistindo, o Antônio Bazani, o Antônio Filho, que é meu sobrinho, que eu amo demais também, a Eliane, Fátima, a Marisa, não, a tia Estela é minha tia louca por bicho, por animais, que quando eu era pequena, era primeiro os cachorros, depois a gente. Isso é super legal, é uma grande memória. E ela tá aqui. Não, mas a gente comia todo mundo junto e lambia o pote dele se precisasse, né? A Glaci também, que gosta muito de animais, ela tem cachorros bem bonitinhos. O Claudinho Pozobon também tá aqui. Daniel Dixon. Gente, muito obrigada por participarem com a gente. Então, assim, quem ama animal tá aqui com a gente, viu? Os cachorros, eles trazem isso, essa dinâmica dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. O buraco no quintal, o teu brinquedo. Uma criança que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe que aquele brinquedo que você gosta, que tem teu cheirinho, vai lá para a casinha deles, mas depois você vai lá e pega de novo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a filhinha que não tem cachorro, tem um dos brinquedos que ela ama, que era do meu cachorro. E eu deixo ela brincar. Então, assim, tá tudo certo, porque o amor é igual. Mas é divertido também ela brincar de cachorro, né? Ela pega o prato e enfia a cara no prato porque ela está comendo a raçãozinha dela. Uhum. E às vezes eu peço um beijo, ela me dá uma lambida. Né? Isso tudo acontece. Também. Mas enfim, mas o fato é que a gente tem muita coisa para falar, mas eu não conheço muito desse assunto. Claro que eu com a minha idade já tive cachorro desde criança, tinham 3 cachorros em casa e não eram bem tratados porque minhas irmãs morriam de medo. E eu tentava tratar bem da melhor maneira possível, mas eles eram sempre deixados fora de casa. Então estavam sempre sujos, era complicada essa relação. Então quando você tem cachorro numa casa onde tem 3 meninas apavoradas, morrendo de medo desses animais. E a gente veio hoje aqui para conversar com você, trazer a história desse leilão, trazer ideias. Essa ideia de realmente ter um lar temporário para cachorro me pareceu bem interessante, né? Então isso, o que você achou? Eu acho isso genial. Adorei a ideia de lar temporário. Inclusive, a gente pode fazer um test drive. Eu acho que a gente pode ser um lar temporário, que vai nos ajudar muito, porque como mãe, como mulher, como dona de casa, a minha filha sendo única em casa, ela não tem com quem brincar. E se tiver um cachorro, mesmo que temporário, ou um gatinho, mesmo que temporário, nessa fase, vai aliviar para mim. Com certeza absoluta. Mas eu passei ontem pensando no que iria falar aqui hoje, porque realmente eu mandei para minha esposa um videozinho de um cachorro abandonado na rua que não me tocou. E eu falei, vamos falar sobre isso, né? E ela me passou isso no final da noite. Eu fiz uns rabiscos, alguns pensamentos, porque como eu não entendo, eu falei, o que será que eu vou pensar sobre esse assunto, né? E vou tentar passar para vocês isso aqui agora, porque eu falei, os animais, eu escrevi mais ou menos assim, os animais eles evoluíram como nossos companheiros. Na terra, no mar, no ar, eles estão entre nós. Todos nós somos intrusos um no mundo dos outros. Eles no nosso e nós no deles. Então, nesses ambientes, nós somos similares. Como eu já falei, somos muito parecidos e vivemos competição, vivemos colaboração, mas para a sobrevivência. Os animais vão se organizando, assim como nós. Nós seguimos as mesmas leis da biologia, proteção, alimentação, descanso, acasalamento.
certo? Então nós também somos animais. E também temos, assim como eles, sofrimentos, derrotas, mas também temos vitórias e momentos de paz. Quem nunca viu um leão descansando no meio do mato? Isto é, os animais têm todas as características nossas primárias e primitivas. As abelhas têm sociedade, as formigas também. Agora o homem tem o quê? Civilização. Nós vivemos numa competição pacífica quando o alimento é abundante. Quando não é, nós partimos para a violência. Um dos grandes medos agora nessa quarentena, na falta, na fome de alguns, nós temos medos de saques, medos de problemas, e os animais não fogem a essa regra. Eles se tornam violentos, eles se tornam agressivos, inclusive se eles são maltratados. Então não existe um animal que possa ser um animal tão agressivo, tão violento, um cachorro, uma raça mais perigosa. Claro que tem. Claro que a gente tem medo porque você nunca sabe um animal qual reação ele pode ter. Mas quando você trata bem um animal, ele retorna da melhor maneira possível, porque então nós somos animais. Se nós somos bem tratados, nós também vamos aprender, e vamos aprender sim a nos tratar bem. Os animais, eles comem uns aos outros sem qualquer escrúpulo. Isto é, eles têm fome, eles não têm pena, eles vão sobreviver. E nós? Agora, nós temos as necessidades também, mas nós estamos abusando do nosso meio. Será que nós crescemos, sim? Então, eu pergunto para você, Cláudio, o que você acha disso? Quer dizer, os animais, eles não seriam mais inteligentes que nós? Será que o nosso cérebro não está confundindo nossa cabeça? Porque os animais, como vivem instinto e vivem aquele momento das necessidades, eles não têm tempo para parar e ficar pensando besteira. Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que os animais, eles estão muito mais conectados com Deus, dentro dessa essência de natureza divina deles, do que a gente. E pensar para o ser humano, por mais que seja o nosso diferencial e que nos torne elevados, etc, etc, por tanta confusão, por tanto estímulo, faz com que muitas vezes a gente deixe de sentir. E sentir é a conexão com o sagrado, não é pensar. Então a gente acaba entrando com ruídos da nossa existência, acaba desenvolvendo algumas maldades racionais, porque matar para sobreviver é uma coisa. Agora, tentar diminuir alguém, matar alguém, criar armadilhas, emboscadas, para a gente se sentir melhor quando o outro está pior, isso aí é uma malignidade do ser humano que o bicho não tem. Então o bicho você pode até brigar num determinado momento, mas ele continua te amando. E você sai, vai até a garagem, você volta para casa, tá ele lá abanando o rabinho. Quer dizer, isso é um amor incondicional que o ser humano não aprendeu a ter. Talvez o ser humano saiba o que é amor condicional quando experimenta maternidade e paternidade. Talvez. É que por mais desenvolvido que a gente pareça, nós ainda somos um grupo de caçador-coletor no meio do mato. Nós ainda temos a nossa animalidade. Então, quando a nossa fome aperta, quando nós temos medo das nossas necessidades, das nossas carências, a biologia também fala. E as nossas fraquezas fazem parte da psicologia, nós fugimos. Então, como é que aquilo que nós falamos também no primeiro bloco, quando eu não estou me sentindo bem, eu vou abandonar um animal? Simplesmente porque eu não estou bem? Então, a nossa seleção ela não foi mais tão natural quanto parece. Então, alguns têm sucesso, outros não. Ao que eu pergunto, o que é sucesso? Se hoje eu abandono o animal à própria sorte, como é que eu posso olhar para Deus depois disso? Como é que eu posso olhar para mim mesmo depois disso no espelho? Isto é, eu volto para casa, meu animalzinho não está mais por ali porque eu deixei do outro lado da cidade para ver se ele não consegue encontrar mais o caminho de volta. Isto é, quem sou eu? O que eu vejo no espelho? Quem eu vejo no espelho? Nós vamos ver força, saúde, beleza, mas a nossa capacidade mental, o nosso caráter e o meu futuro, isto é, quem sou eu para agir dessa maneira? É engraçado, né, que no passado, mesmo diziam na Declaração de Independência dos Estados Unidos, mesmo na Declaração de Direitos do Homem, da Humanidade na Revolução Francesa, diz que nós somos iguais, a fraternidade, a igualdade, isto é, mas nós somos até certo ponto desiguais. E o homem partiu muito para essa desigualdade, e eu sempre digo, um feijão é diferente do outro. Por mais que ainda sejam feijões, o que dirá os animais? Então, as nossas semelhanças estão nas nossas necessidades, que os animais também têm. Agora, veja bem, barata foge de você de medo. Imagine um pequeno cão assustado, cansado,
com fome, sem mais a presença do dono, da segurança, do amor, porque você deixou ele do outro lado da cidade. Ele tem coração, nós também. Ele tem sangue nas veias, nós também. Ele tem emoções, nós também temos emoções. E ele pensa, você sabia que ele pensa? Será que a gente pensa, ou ao menos pensamos como deveríamos pensar? A natureza sorri para as nossas desigualdades e igualdades utópicas. Ela sorri para nós, porque nós estamos todos aqui nessa competição e nessa colaboração. Mas eu, como um pretenso ser superior, eu devo sorrir para a natureza, de volta para ela. E sorrir também para aquele cãozinho, sabe por quê? Porque ele construiu em mim uma esperança. Agora, sabe do quê? Você construiu nele também uma esperança. Ainda que por pouco tempo, essa esperança que você construiu nele vai doer na falta. Alguns animais se aproximaram dos seres humanos lá atrás, no princípio dos tempos, se alimentando dos nossos restos e criaram sabidamente uma estratégia. A natureza criou estratégia. Sabe aquela carinha de bobo olhando para você e você vai dar comida para ele? Só que você está recebendo muito mais do que ele mesmo recebe. Então, para a natureza, é uma troca justa. E assim que nós começamos a ter uma relação cada vez maior com os nossos animais domésticos, aquela carinha meiga, aquele olhar sem cobrança, aquela balançada de rabo, quando a gente chega cansado em casa, fatigado, nós formamos uma parceria. Cara, o animalzinho é teu parceiro. Você não pode quebrar essa parceria só por causa de uma quarentena. Pensa nisso. Não tem como deixar eles lá fora. E nós não somos tão maus assim. Eu vi homens alimentarem seus cães mesmo quando não tinham quase nada para comer, dividindo, porque eles morreriam juntos. Sabe por quê? Porque existe amor, existe emoção. O que faz hoje eu me desfazer de um companheiro de uma maneira tão fácil como a gente se desfaz de casamentos? Pode isso? Quer dizer, que tipo de animal é inteligente dessa maneira, que constrói coisas maravilhosas, músicas lindas e se desfaz de um pet, de uma esposa, de um marido, de uma maneira tão fácil, com medo, porque simplesmente tem medo de pensar um pouquinho melhor? Será que nós estamos evoluindo ou estamos involuindo moralmente e estamos nos mantendo infantilizados com os nossos mimimis de uma geração cada vez mais mimimi? Nós precisamos aprender a arrumar a própria cama, isso é muito simbólico. Então pense e sinta no teu coração que se esse programa trata de superconsciência, é para a gente pensar, e aprender a pensar é o que vai tabular as nossas emoções. Hoje estamos falando da relação dos animais. Todos os dias a gente vem falando de relacionamento de casal, relacionamento entre pais e filhos, e vamos falar muito mais, para bater muito nessa tecla. Nós somos muito mais do que aquilo que acreditamos. Uau! Quer dizer, hoje o Jacir fez assim, ó, a gente começou falando de animais, são fofinhos e tudo mais, passam dificuldades, depois ele jogou no teu colo a responsabilidade, que é ter um pet, você tem um pet, abandonou um pet, quer ser um lar temporário, quer fazer uma adoção responsável, quer ajudar de alguma maneira, né? Quer dizer, estamos todos integrados dentro dessa natureza. Agora, pro final do programa, eu vou dizer para vocês assim, existem vários filmes que mexem com a gente e que tem o tema canino. Um dos que eu mais chorei na minha vida foi aquele do Marley e eu, né? Aquilo ali foi... Eu não assisti. Então, veremos hoje, junto com a filhinha. É muito legal. Então, é um jornalista que conta nas crônicas dele o que a relação, o que aconteceu no dia a dia com o cachorro. Ele era um jornalista que fazia obituário de jornal e de repente ele ganha um pouco mais de projeção porque ele fala do Marley e eu. Tem outro com o Richard Gere, que também é muito legal, que o cachorro todo dia vai buscar ele na hora de voltar para o trabalho, enfim. Eu assisti Bolt, o Supercão. Então, mas isso aí é uma fantasia, né? Então, assim, são personagens, são fantasias de animações que sempre serão lúdicas e tudo mais. Mas que mexe com o coração da gente é você enxergar uma realidade também e que você pode trazer para a tua vida. Então, antes de vocês pensarem em qualquer coisa, de ter ou não um bicho e tudo mais, vejam o filme, que eu acho que essa ideia de um lar temporário pode ser a grande sacada dessa quarentena e que vai ajudar essas ONGs a transformarem essa fase num período de alívio e não de problemas e dificuldades. Não se esqueçam que tem leilão amanhã, quem quiser de repente algum objeto do Pelé ou de alguma personalidade aqui do Paraná, ali com certeza vai ter alguma coisa interessante para você. E lembre-se, o maior abandono que nós não podemos deixar de pensar é o abandono de nós mesmos. Uau! Gente, bom final de semana, bons filmes, bons pensamentos e boa boas cachorrada. reflexões. Tá bom? Beijo. Beijo.